Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Akil e neste episódio do Ela por Ela nós vamos investigar o que poderia ter sido o maná, o misterioso alimento que Israel comeu durante todos os seus anos de peregrinação pelo deserto e também nos momentos iniciais em que passou dentro da terra de Canaã. Vamos começar? Muito bem, vamos então começar a nossa investigação sobre o maná, contextualizando quando ele aparece na Bíblia hebraica, né? Então, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, Moisés e o povo agradecem a Deus, né? E deixam então, fazem dois cânticos. O primeiro é o Cântico de Moisés, também conhecido como Cântico do Mar, e na sequência tem um breve cântico de Miriam e das outras mulheres. E isso vai acontecer em Êxodo capítulo 15, do verso 1 até o verso 21. Depois desse momento em que eles agradecem a Deus pelo livramento, o grande milagre que Deus fez, o povo vai, obviamente, começar a murmurar, né? Eles vão dizer que estão com sede, vão dizer que querem água, que não vem isso naquele deserto, que Moisés e Deus queriam matar o povo, olha só que absurdo, né? Mas Deus, ele prontamente providencia água para esse povo, não só água, como leva eles até Elim, um oásis, aonde eles vão descansar diante de palmeiras e tudo, e assim acaba então o capítulo 15 de Êxodo. Na sequência desse evento, obviamente que o povo volta a peregrinar. E voltando a peregrinar, eles voltam a murmurar. E vão reclamar, que vai faltar água, que vai faltar pão, que estão com saudade das comidas do Egito. E aí Deus, ele vai providenciar o maná e as codornizes. Isso vai ser narrado para a gente em Êxodo capítulo 16, e eu destaquei para vocês aqui o verso 4, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu. Então aqui é lechem, que é pão, min, que é a preposição de, desde, e hashamayim, que é os céus. Então Deus vai fazer literalmente chover pão do céu, E sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Então, aqui Deus fala para ele, fala para Moisés, eu vou fazer com que o povo tenha pão, ele tenha saciedade dessas comidas, de uma comida especificamente. Muito bem. O que a gente pode apreender da etimologia desta palavra? Maná, na nossa tradução maná. Em hebraico, maná é man, que na realidade é uma expressão. O que é? E ela vai aparecer em Êxodo 16, capítulo 15. Êxodo 16, verso 15. Veja que interessante que há um cognato egípcio para man, e é menu, comida, tá? E isso é bem interessante mesmo, Mas, voltando para o verso 15 de Êxodo 16, lá vai dizer pra gente, e vendo-a os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isso? Manru, O que é ele? O que é esse negócio que a gente está vendo? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés, este é o lechem, halechem, o pão que deu Javé para vós para comer, como comida. Então, é bem interessante isso. O povo mesmo, ele olha para uma determinada coisa, para um determinado alimento, e ele não sabe o que é. E aí ele pergunta, Manru, o que é isso? Bem interessante mesmo, Muito bem. Quais são as características desse maná? Desse manru, desse negócio, Essa comida especial, que eles tiveram durante os anos de peregrinação do deserto. Primeira coisa que a gente percebe, era miúdo, flocoso, como a geada, branco, descrito como uma semente de coentro ou algo que lembrava pequenas pérolas e o seu sabor lembrava bolo de mel. Números 11, 7 vai dizer pra gente.
A casa de Israel deu-lhe o nome Maná. Desculpa, é Êxodo 16:31 ainda. A casa de Israel deu-lhe o nome Maná. Era como semente de coentro. Era branco e tinha o sabor de bolos de mel. E o Números 11:7. E era o maná como a semente de coentro e a sua aparência como a aparência de bidélio. Então, percebe que existia algo como descrever o maná, né? Mas não tinha realmente como a gente saber o que é. Vamos fazer um desenho, né? Ou a gente não tem como, porque realmente é algo bem interessante. Eu comentei em outros vídeos aqui do canal que a Bíblia hebraica, quando existia algo que todo mundo conhecia, bastava citar aquilo ali. Eu falei, por exemplo, do serafim, né? Então, inclusive, essa semana rolou o vídeo aí do serafim. Se você quiser, tem o link aí em cima do vídeo do serafim para você assistir, né? Então, existem determinados seres, coisas, né? Determinados acontecimentos na Bíblia hebraica até, que eles são citados, mas não tem esses detalhes todos que o maná tem, né? Mas, assim, para a posteridade, os outros do povo de Israel não conheceriam, não saberiam o que era. Então, né, faz-se necessário tantas características assim. Continua, né? Ele poderia ser moído, cozido e assado para serem transformados em bolos, e Números 11:8 vai dizer: o povo espalhava-se e o colhia, e triturando em moinhos e pisando num grau em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Bem interessante, né? Então poderia ser moído, poderia ser cozido, né? Então era uma massa, né? A gente sabe que era uma massa. Caso fosse armazenado, dava bicho e mau cheiro. Ele não poderia ser... Tinha o momento certo de ser colhido e não podia guardar aquilo ali não. Tinha que confiar na providência divina. Então, verso 19 e 20, né? Também disse-lhes Moisés: ninguém deixa dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheiravam mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Ele era enviado diariamente e não podia ser armazenado para o outro dia, exceto na sexta, que era enviado em uma quantidade maior para o sábado. Shabat, não pode fazer serviço, né? Não pode fazer nada. Então, sobre a colheita, né, desse maná, só era possível até a 4ª do dia. Então, colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o podia comer, porque, vindo o calor do sol, se derretia. Então, até aqui é bem interessante, eu coloquei para vocês que existe um midrash que relata que o derretimento do maná criaria riachos que forneciam água potável para muitos animais do deserto. Se um membro da nação próxima comesse daqueles animais que haviam bebido, né, dos riachos que foram formados pelo maná, ele seria, inclusive, capaz de sentir o gosto do maná. Olha só, que interessante, né? E aqui foi uma peculiaridade da cultura judaica que eu achei interessantíssima. Existiam 3 níveis de entrega do maná. Primeiro, para os justos. Para os justos, o maná caía na porta da tenda, era só abrir a portinha da tenda, pegar o maná e comer. Ele estava com gosto de pão assado. Para as pessoas comuns, né, eles já tinham um trabalhinho para colher o maná. Eles tinham que sair da tenda e recolher ali, próximo, né, do acampamento, o seu maná. E eles tinham que pegar o maná, né, que era tipo uma massa, e assar aquilo ali, fazer uma preparação mínima para poder comer. Mas e os ímpios? E os pecadores? Esses aí, segundo a tradição judaica, eles tinham muito trabalho para poder pegar o maná, né? Então tinham que ir para longe, encontrar as suas porções, que não vinham prontas, eles tinham realmente que moer, depois de moer eles tinham que formar uma massa, depois da massa eles tinham que assar. Então eu achei isso aqui, essa lenda, né? Esse midrash aqui
né, dos níveis da entrega do maná muito interessante, né? Porque os justos são os privilegiados, eles já podem abrir a tenda, o pãozinho estava ali quentinho na porta de casa, era só estender a mão e comer. Pessoas comuns tinham que ter um trabalhinho, ia ter que caçar, mas os ímpios, meu amigo, era melhor andar direitinho ali no prumo da lei para que não tivesse o trabalho que os ímpios teriam para poder recolher o seu maná diariamente, né? Então, teorias, né? Existem muitas teorias dentro da teologia e também dentro da cultura judaica a respeito do maná. Ele poderia ser um alimento físico ou um alimento espiritual. Então, alimento físico, olha lá. Primeiro, um alimento muito conhecido pelos beduínos na península do Sinai, um suco que exala em gotas pesadas de galhos, né? Ela cheira e ela cai, né? E folhas da árvore, e essa árvore é a arfa, Tamarix gallica manifera, no final de maio e de junho, sendo doce, pegajosa e semente de mel, semelhante a mel. Então é bem interessante, né? Porque essa aqui pode ser essa árvore, né? Pelo que eu pesquisei, e esse alimento, então, ele existe até hoje, né? O grande diferencial na narrativa do Êxodo é que esse alimento, ele não deu apenas em maio e em junho, ele deu o tempo inteiro, durante todos os anos em que o povo peregrinou pelo deserto. E ele deu numa quantidade que supria a total necessidade daquele povo, né? Tá? Segunda coisa que poderia ser uma resina pastosa, semi-transparente, extraída de árvores que cresciam na Etiópia, Eritreia e na África subsaariana, que seca rapidamente devido à evaporação do seu conteúdo de água, né? Tornando-se um sólido pegajoso e posteriormente esbranquiçado, amarelado ou acastanhado, sendo uma boa fonte de carboidratos. Então aqui também poderia ser o maná, né, que providenciado, e da mesma forma, né, haja então essa produção, né, dessa resina pastosa, né, haja essa produção de alimento para poder, durante tantos anos, alimentar aquele povo todo. 1927, né, surge um estudioso que ele vai dizer que o maná seria o excremento doce do excesso de carboidratos expelidos por insetos, cigarras e conchinilas que se alimentavam das tamargueiras das regiões do Sinai. Podendo durar vários dias, esse excremento doce evaporava e se assemelhava à geada. Eu não preciso nem comentar isso, né? Como se Deus mandasse o povo comer cocô de inseto, de bicho, né? E acho que não cabe nem a gente comentar, mas essa é uma teoria que ficou muito famosa e que muitos teólogos aderiram, pelo incrível que pareça, na época, 1927, né? Alimento espiritual, um alimento mágico. E aqui é que eu me delicio com essas tradições judaicas, né? Porque realmente é muito interessante como que eles vão frutificar, se eu posso dizer assim, né? Como que eles vão trabalhar o imaginário desse alimento. Até hoje, manhu, né? O maná. Vamos lá. Primeiro, Talmud babilônico, né? Lista uma série de propriedades mágicas do maná, né? Então ele vai dizer que pedras preciosas caíam junto com o maná, que essas pedras preciosas, então, elas seriam utilizadas pelas mulheres, né? E o Ravi Jonatas vai dizer, então, isso ensina que joias e pérolas preciosas desceram com o maná para os israelitas, para embelezar as mulheres, né? Então, tinham vários sabores, né? E é muito interessante que eles provavam todos os sabores do mundo ao comer do maná. Então, vamos dizer, eu gosto muito de cachorro-quente, né? E gosto mesmo, tá, gente? Então, gosto muito de cachorro-quente. Então, o que vai acontecer? Quando eu comer o maná, o gosto será de cachorro-quente. Eu enjoaria, de verdade. Eu gosto muito de cachorro-quente, mas imagina, anos e anos comendo cachorro-quente, apenas cachorro-quente, é difícil, né? Então, chovia também em proporções enormes, né? Então, aqui, ó, para a criança, ele tinha um gosto de leite, para o adolescente era um gosto de pão, para o ancião um gosto de mel, e
essa chuva, né? Essa chuva de pão no céu seria uma coisa até bem bizarra, né? Imagina, inundaria o acampamento, vamos pensar assim, né? Segundo a Haggadah, o maná era uma das 10 coisas criadas no entardecer da vigília do Shabat na criação. E sabe quem criavam? Os anjos, olha só. Ele foi moído nos céus pelos anjos, por isso foi chamado o pão dos anjos, pois aqueles que dele comiam também se tornavam fortes como eles. Por outro lado, também, como os anjos, eles tinham a necessidade de senti-lo, pois o maná se dissolvia integralmente no corpo. Então você comia o maná e o maná ele era totalmente absorvido pelo seu corpo, né? Mas é muito interessante isso, né? Dele ser criado durante ter sido, né, uma das coisas da criação e foi ali então trabalhado pelos anjos, né? Como se fosse um pão celestial, né? O Midrash Halakhico do século III diz que o maná é um alimento real fornecido por Deus, mas com uma função sobrenatural, para que os israelitas não tivessem que trabalhar por sua comida e tivessem a oportunidade de estudar a Torá. Bem interessante isso, né? Olha só o que diz. Mas eu vou fazê-los percorrer o deserto por 40 anos, para que, tendo o maná para comer e água de poço para beber, eles absorvam a Torá ou a Torá será assimilada em seus corpos. Então, já que o israelita ele não precisava se preocupar com alimento, porque o maná ia cair ali do céu para ele, na porta da tenda, estamos pensando no Tzadik, né? Então, ele se dedicaria integralmente a estudar as leis que Deus daria para eles a partir do Monte Sinai. Né? O Zohar não poderia deixar de falar do livro, né, por excelência dos cabalistas. Então, o Zohar diz que nos descendentes, ao comer o maná, ocorre, não é nos descrentes, ao comer do maná, vai ocorrer uma mutação. Ou seja, a santidade que eles carregam, elas iam entranhar nos seus corpos. É isso que ele vai dizer, né? Então, Simon Bar Yochai, né? Deus realmente usou o maná para distinguir entre os fiéis e os infiéis, né? O maná do céu acabou sendo um alimento potente, dando sabedoria divina aos fiéis e loucura divina aos infiéis. Então, quando você come do maná, né, esse maná ele faz uma transmutação, ele transforma a santidade de forma no seu corpo. O seu corpo ele passa a ser um corpo santificado. E para quem nunca viu um Zohar, né, nunca teve a oportunidade, esse é o Zohar, é o livro por excelência da Cabala judaica. O Zohar, ele é um livro totalmente escrito em aramaico, é uma coisa muito bonita, né? Então, ele é totalmente escrito em aramaico. Deixa eu abrir a primeira página para vocês verem aqui. Olha, o prólogo do Zohar. Olha que coisa linda, né? É muito bonito realmente, né? É de um cuidado assim impecável. Esse aqui é do Kabbalah Center, né? Eu ganhei de um grande amigo. E ele tem várias partes, várias porções, ó. Então, olha aqui. Isso aqui é o índice do Zohar. Uma hora eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Zohar, né? E aí ele está todo então em aramaico, né? A gente já tem umas partes dele em português, elas foram traduzidas e comentadas, porque o Zohar ele é um livro muito aberto, um livro muito metafórico. Você não pode ler o Zohar pensando que está lendo algo ao pé da letra, né? Você tem que trabalhar com as metáforas, com as imagens, né? Com a beleza da linguagem que esse livro tem. Então, quem nunca viu um Zohar, ele é bem grossinho, grossinho, né? Uma coisa linda. Eu, inclusive, meus amigos, tenho 2 em casa. Ele é o livro da iluminação. E dizem que quando você coloca esse livro na sua casa, há uma iluminação especial. Assim acreditam os cabalistas. Né? Muito bem. O filósofo, voltando para o nosso maná, o filósofo do período do Segundo Templo, Filo de Alexandria, né, entendeu que o maná do céu como uma alegoria para algo mais do que, né, um alimento. Né? Ele vai para um nível mais profundo, simbolizando o quê? O reconhecimento da sabedoria.
né, de Deus, né? Lembram de um poema, de um provérbio? Lá em Jó, e no livro de Provérbios, vai ter a figura da Roquimá, da sabedoria. E essa sabedoria, ela vai estar desde o início da criação com o Senhor, ela vai estar pelos céus e tudo, né? Então, de que alimento ele pode dizer com razão que choveu do céu? Exceto da sabedoria celestial que é enviada de cima sobre as almas que anseiam por virtude. Então, para Fílon de Alexandria, o maná na realidade é uma alegoria da sabedoria que vinha sobre os tzadik, ou de todos aqueles que querem realmente encontrar a sabedoria de Deus, né? Concluindo, né? Não há uma absoluta certeza sobre qual é a natureza ou o aspecto externo do maná. Essa é que é a realidade, né? Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que se investigue, a gente não sabe o que era o maná. A gente não sabe qual era a natureza, o aspecto externo do maná. Mas a gente tem a absoluta certeza da função e da finalidade do maná. A finalidade é o quê? Suprir a necessidade física do povo por comida. Mas existe uma função deste maná. E a função desse maná é mostrar que Deus estava cuidando do seu povo, suprindo todas as suas necessidades físicas, né? Então isso é muito interessante, porque o maná, ele é uma comida, é isso que a Bíblia quer dizer, uma comida completa, uma comida perfeita, uma comida que bastava comer que o israelita teria força para caminhar, para estudar, para ter comunhão com Deus, para seguir a vida no deserto, em caminho da terra prometida. E essa é a função do maná, mostrar que o alimento de Deus é um alimento perfeito. O alimento do Senhor é aquele que supre todas as necessidades. É aquele que vai fazer com que o corpo fique forte para enfrentar as dificuldades da vida. Muitas vezes ficamos, concluindo, né, como Israel no deserto, presos ao exterior e não contemplamos as maravilhas que Deus está fazendo. E é exatamente isso. Israel ficou preso ali naquela situação, naquela murmuração, naquela vida de deserto. E muitas vezes a gente fica preso também nas investigações. Será que o maná existiu mesmo? Será que isso é verdade ou não é? É claro que é, está na Bíblia, mas mais do que isso, muitas vezes a gente gasta tempo querendo descobrir qual era, este daqui é o maná, olha, agora descobri essa árvore, essa resina, essa massa aqui é o maná. Só que a gente vai perder de vista, né? A gente pode perder de vista o quê? É a exata função do maná, que é mostrar, que é deixar claro na narrativa que o maná, o manhu, o que é isso? Né? Que aquele elemento era o elemento que Israel precisava para suportar todos os anos, dia a dia, que ele precisava passar pelo deserto. E Deus é assim. É aquele que supre a nossa vida, dia a dia, para que a gente consiga vencer as lutas da vida. Se você gostou deste vídeo, achou o conteúdo relevante e ficou instigado de pesquisar mais sobre o maná, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.